Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br, fazendo as suas sugestões de pauta, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa, está na sua 10ª temporada. Tem o objetivo de levar até você a informação sobre o mundo jurídico, esse mundo tão complexo que muda a vida das pessoas diariamente. Minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo a professora Liégia Lendes, professora aqui do curso de Direito da UFN. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor, de novo, né? Estamos batendo recorde esse mês. É que agora nós estamos retornando à nossa missão, né, professora? Sim. E eu acho que a primeira coisa que a gente devia conversar aqui é sobre a mobilidade acadêmica, sobre a experiência que os nossos alunos podem ter em estudar num país estrangeiro. Como é que tu vê esse cenário, Liégia? Precisamos falar que viagem incrível, né, Cristiano? Que coisa, que experiência, assim, ó. Não só por estar em contato com uma cultura da qual a gente tem uma familiaridade, né? Então, nosso direito, inclusive, né? Exato, então a gente tem uma ligação, mas poder vivenciar uma academia diferente da nossa. É muito diferente, e eu acho que os nossos alunos, eles não têm ideia do quão rica seria essa experiência para eles lá. Nós, e a gente pode falar por nós, né, chegamos lá, nos deparamos com os alunos vestidinhos, até a gente mexeu, né, pareciam todos saídos do livro do Harry Potter, de capinhas e um uniforme diferente. E já nos suscitou uma curiosidade, e a gente já foi perguntar o que era, o que não era. E aí era a recepção dos alunos bichos pelos calouros na universidade, né? Então, já começa com uma diferença. A gente fotografou, enfim, a gente tem vários registros disso. E ali a gente foi conversando não só com os alunos, como com o professor Jorge, que foi quem nos recebeu na Universidade de Lisboa, e nos apresentou todos os espaços físicos da universidade e também foi saneando as nossas curiosidades sobre a formação acadêmica deles, todo o processo, desde o ingresso até a obtenção do grau, como é que era. E eu acho que para o nosso aluno essa possibilidade de ir para um estado estrangeiro e vivenciar uma parte da sua graduação lá é de uma riqueza imensurável. Quisera a gente tivesse tido essa oportunidade antes, né? Na nossa vez. Enquanto a gente está conversando aqui, tem algumas imagens que estão passando para o nosso pessoal e dar uma olhada, entender o que a gente está falando. Mas uma coisa que me chama a atenção cada vez que eu tenho a oportunidade, Liégia, de conhecer uma instituição estrangeira como essa que a gente foi agora, nós não perdemos nada para a instituição estrangeira. Eu acho que é importante falar sobre isso. Né? O nosso ensino aqui é tão de ponta quanto ou mais. Então é importante, às vezes as pessoas menosprezam um pouco, né, o que aqui se faz e tal. E, inclusive no ambiente da pesquisa jurídica, nós estamos muito avançados, muito. Hoje aqui nós estamos trabalhando de uma forma bem intensa com a inteligência artificial, né, com um outro tipo de processo judicial, com a questão dos precedentes, etc. A Europa vive isso também, mas numa outra dinâmica. Os países são territorialmente menores, né, a maioria deles. Então, assim, ó, claro, a experiência é maravilhosa, eles têm muitos anos de tradição. Sim. Aí é que está a diferença, talvez, né? As universidades ali têm 1000 anos. Sim. As nossas aqui têm 100, cento e poucos anos, né? Quando tem isso, né? Exato. E então, assim, ó, essa é uma diferença. Agora, no que tange ao aprofundamento da pesquisa e a formação do nosso aluno, nós estamos muito bem servidos. E eu acho que até por isso é importante eles verem ou participarem, terem essa experiência, justamente para ver que a gente está fazendo muito aqui, está fazendo muito bem feito. Então, é interessante, a gente entrou numa sala, num mini auditório, que tinha capacidade para 300 alunos, lembra? E a gente ainda brincou, né? Tipo, um professor dá aula o semestre inteiro para 300 alunos. A gente não tem isso, Cristiano. Não. A gente tem salas de aula com um professor com contato direto. A gente conhece os nossos alunos, né? E a gente sabe quem é o nosso aluno. É que o nosso ensino aqui, o nosso ensino, ele tem essa característica mais artesanal também, do cuidado, da individualidade. Exatamente. Né? Lá é uma coisa mais macro, assim, por várias razões. E vamos repetir, né? As imagens estão passando aí. Daqui a um pouco vai aparecer aquela da biblioteca também. Claro, porque aí é diferente, né, Liégia? Como eles têm uma... Imagina, né? Eles já foram exploradores, os portugueses. Eles já foram descobridores. Então, é mais fácil para eles guardar essas obras, os manuscritos, as obras de 1400, 1500 que a gente teve a oportunidade de ver lá. Vai aparecer na tela aí para o nosso... Foi incrível, nosso telespectador. Né? Mas essa experiência foi única, assim, e ver que a gente está fazendo muito bem feito também. A gente não tem a experiência deles no sentido de lapso temporal,
mas eu acho que o nosso lado humano, ele é muito mais aflorado. Me chamou a atenção o professor falando, professor Jorge, que lá a gente pode ver, a gente vai passar a imagem também, que as bancadas dos alunos eram numeradinhas e que eles sentavam no mesmo lugar com o mesmo número o semestre inteiro e o professor tinha uma lista e se ele quisesse chamar o aluno número 20, ele ia olhar ali quem era o que estava no número 20, ou seja, eu não tenho uma pessoalidade dessa relação. O professor não sabe o nome do aluno, ele não conhece o seu aluno como a gente conhece o nosso. Então, são questões que é importante o nosso aluno ver e perceber que a gente está fazendo algo diferente. E é óbvio que é uma experiência muito rica e o contato com toda a biblioteca foi algo que a gente ficou arrepiado em alguns momentos, né, Cristiano? A gente olhou o Código Napoleônico original, então a gente teve acesso ali àquela obra. A gente viu uma parte de uma coleção doada pelo próprio Pontes de Miranda para a Universidade de Lisboa. A gente viu obras que ainda estão sendo catalogadas, que sequer se pode tocar, né? Então... Foi uma experiência que eu não sei de traduzir em palavras, assim. Mas a gente saiu maior e melhor dali por ter tido essa oportunidade, assim. Mas isso vai acabar acontecendo, guardadas as devidas proporções, com um aluno que se propõe a mobilidade. Ele vai ter uma experiência, talvez juridicamente aquilo não acrescente tanto para ele, né? Mas no que tange a você conhecer um outro país, você está sozinho naquele outro país, como um estrangeiro, né? Eu sempre costumo brincar, assim, falando sério, né? Nós somos poucos, assim, em termos de pessoas com direitos, infelizmente isso, né? Essa história do mundo globalizado e tal, é tudo muito interessante do seu ponto de vista teórico, mas quando você está num outro país, os seus direitos diminuem drasticamente, né? Você é um estrangeiro. Então, assim, isso é uma experiência interessante para os alunos, para eles poderem viver esse outro país, a cultura, a comida, né? Tudo é diferente, o transporte. Isso nos chamou bastante atenção, né? A gente tem uma mobilidade para andar de trem. Claro. A gente chegou em Lisboa e a gente foi até o norte, que a gente tinha o objetivo de fazer o convênio com a Universidade de Lisboa. Então, Lisboa era esse o foco da nossa viagem. Depois a gente foi para o evento em Barcelos, que é ao norte do país. E a gente foi de trem, né, Cristiano? A gente foi de trem, a gente voltou de trem. Eu não fiquei em Barcelos, eu fiquei em Braga, que era próximo. Então, eu ia para Barcelos de trem todos os dias e voltava de trem. Então, a gente teve a oportunidade de viver como vivem os nativos daquele local, que também se deslocam de trem, que moram num lugar, trabalham, estudam em outro. E ver que país bonito, né? Me chamou a atenção, assim, Portugal é muito bonito, é diferente, é uma sensação de segurança também que a gente tem andando pelas ruas. A gente se depara com história a cada cantinho, né? Então, tu olha um prédio, tu vê uma referência. Então, eu acho que é uma experiência que ela é válida em todos os ângulos, assim. Essa questão do trem é algo que me deixa profundamente, assim, aborrecido, porque o Brasil ele tinha potencialidade para isso. Santa Maria não existiria sem os ferroviários aqui, sem a estação de trem, né? É um exemplo nosso aqui. Mas, infelizmente, o nosso transporte ferroviário ficou destinado à questão de mercadorias, né? E não houve exploração para a questão do transporte de pessoas. Hoje, né? No passado, tinha o trem húngaro com Santa Maria. Eu lembro quando criança que tive a oportunidade. Acho que eu peguei o final do trem húngaro. Mas, assim... Muito triste essa história, né, para nós aqui. Quando tu vai para um país onde o trem funciona, onde o trem lotado, né, Liege, não tem, você não consegue comprar passagem na hora ali, porque não tem mais. E aqui poderia ter isso, sabe, ligando o país de ponta a ponta, de leste a oeste e vice-versa. E olha o tamanho do nosso país, né? E lamentavelmente o Brasil, claro, a gente conhece a história, né? Acabou apostando todas as fichas na malha rodoviária e... Não, e é muito mais seguro, bem né, complicado. Cristiano? Um transporte rápido, seguro. Então, foi incrível, assim. É uma categoria, né? A palavra que define o transporte ferroviário é essa. Quem sabe, né? Daqui a 100 anos. Se a gente mudar o modal, né? Acho que na nossa encarnação aqui não vai acontecer isso. Também acho que não. Porque o investimento hoje, né, é muito grande para isso. Até porque, assim, pelo pouco que eu entendo do assunto, a distância entre isso é uma coisa que chama atenção lá. A distância entre os trilhos é maior do que a que a gente tem aqui. Os especialistas aí da malha ferroviária, eles podem explicar isso. E parece que tem uma relação direta com o que a gente está falando aqui. Mas é que há também uma questão de preservação ali, que a gente não é muito afeto, né?
A gente olha um prédio antigo, a gente chama de prédio velho. Então, a gente olha todas essas questões datadas e a gente diz, isso é velho, não serve mais, vamos substituir. E a gente percebe lá que não, que há um culto ao antigo, à memória, uma preservação. Sim, o velho mundo, né? O próprio bondinho. É onde tudo aconteceu e originalmente. Não, o próprio bondinho que a gente andava em Lisboa. Lisboa me chamou muita atenção que as ruas são estreitas, mas sobe e desce bonde o tempo inteiro e ainda tem carro passando, moto, gente. E aquilo, bem ou mal, aquele caos é um caos organizado que funciona. Claro. Então, é fazer conviver o novo, o que é mais contemporâneo, com aquilo que também é história e memória. Eu acho que isso é uma lição pra gente, né, Cristiano? É possível. E isso, vejam que é como se fosse uma metáfora, né? Porque isso pode facilmente ser trazido para as universidades, porque aqui é o lugar da convivência entre o clássico e o moderno, né? A gente não pode abrir mão disso. Não. Então as pessoas também ficam muito, antes falei, aqui dei o exemplo da inteligência artificial e tal, sim, a gente cuida disso aqui no curso, sim. mas a gente não perde o clássico. Até jamais. porque o direito não tem como, né? A gente está sempre falando nas referências, na origem dos institutos, então a gente está sempre revisitando essa memória. Só que lá ela é presente, né? Ela é presente nos prédios, ela é presente no transporte, então... Por isso que eu te digo, foi uma experiência rica em todos os sentidos, não só no sentido acadêmico, não só no sentido da produção que a gente levou para lá, mas também da vivência, né? Porque eu acho que uma viagem, ela tem todos esses sentidos e semblantes que a gente leva junto, né, Cristiano? É vivenciar a cultura, é perceber o que eles fazem lá que a gente não faz, ou o que a gente faz aqui que também ainda não chegou lá. É olhar esses dissensos. E eu acho que a gente tem muito a síndrome de que tudo que é externo é melhor, e não é. Então, a gente pode olhar para o externo e trazer algumas lições, mas também fazer uma reflexão dizendo, olha, a gente está fazendo muito bem. E dentro da nossa sistemática, assim, ó, eu acho que academicamente a gente está muito bem. A gente buscou muita coisa e ouso dizer que até a gente está melhor do que eles, né? Sim, a questão, é importante a gente reforçar isso, tá? A questão intelectiva aqui, a questão de amadurecimento de um sistema jurídico, olha, a gente está muito bem. Em todos os sentidos, então não há o que reclamar. As nossas universidades aqui são de ponta, né? Olha o que é o curso de Direito da UFN aqui, né? O gabarito desse curso com os professores que tem, então a gente não perde nada. Claro que mesmo, óbvio, né? Nós somos o que somos porque nós temos a consciência da importância desse tipo de relação com o estrangeiro e com o nacional. Essas pesquisas que nós realizamos aqui com outras universidades, sejam nacionais ou estrangeiras, é isso também que move, né? Todo o aparato. O direito ele vai evoluindo a partir disso também. Vai. E o incrível, assim, que a gente estava falando em pesquisa, eu vim aqui falar há poucas semanas atrás sobre isso, e a gente falou do CEP, que estava com inscrições abertas e tudo mais. Semana passada eu fiz pela área do direito o encaminhamento dos trabalhos aos professores avaliadores. Nós tivemos mais de 50 trabalhos enviados no nosso programa de Direito, Políticas Públicas e Diversidade para o CEP. Então, isso vem reforçando o que a gente está dizendo aqui, não que números sejam importantes isoladamente, mas eles reforçam tudo isso que a gente está dizendo. Há um empenho do nosso aluno, há um interesse dele pela pesquisa e a gama de professores orientadores. Assim, eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de colegas que orientaram alunos para fazer isso, para fazer os artigos, os trabalhos para o CEP. E quem sabe amanhã ou depois esses alunos vão ter essa experiência que a gente teve, né, Cristiano? Que é isso que a gente busca e foi isso que a gente fez. Agora a nossa missão é mobilizar esse pessoal para o ano que vem. Nós temos uma outra oportunidade, né? Vai ser na Espanha o evento. E acho que a gente tem que também, né? Para retroalimentar toda essa função aí, a gente vai para lá, né? Vamos fazer o esforço. Vamos embora. Então, tá bem? Certo, professor Cristiano. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, né? Sempre aí, só chamar. Tu é uma frequentadora assídua do programa aqui, Liege. Carteirinha. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Um grande abraço e até a próxima.